Ok, então, perfeito. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula propriamente dita, sem desprezar tudo que já foi dito, ok? Então, vamos lá. Mecanismos de defesa. Gente, mecanismo de defesa é um padrão inconsciente de pensamento ou comportamento que protege o consciente de pensamentos que são causadores de ansiedade, desconforto e outras, inclusive, como eu disse, e é linkado também a neuroses, psicoses. Então, os mecanismos de defesa, eles seguem um padrão inconsciente, ok? De pensamento. Os mecanismos de defesa, ele é um termo, né, criado por Freud, mas ele é muito utilizado em diversos tipos de psicoterapias. Então, hoje a gente tem a psicologia utilizando já os mecanismos de defesa, várias linhas da psicologia, né? Então, a gente pode falar de todas as linhas, de diversas linhas que são trabalhadas na psicologia, que usam essas questões, que acreditam no inconsciente e utilizam essas questões. E esse nome, inclusive, criado por Freud, eles utilizam essa mesma nomenclatura, que são os mecanismos de defesa, ok? Então, ele também é uma forma pelo qual o nosso eu consciente, ou seja, nosso ego, nos protegendo do e de. Então, vamos lá. Vamos iniciar com um dos mecanismos de defesa, que é a projeção. Eu gostaria que vocês anotassem aí esse nome, projeção, e depois que eu explicar, que vocês fizessem um rascunhozinho do que pode acontecer com vocês, ou que pode acontecer com outras pessoas que a gente possa chamar de projeção. Então, o que é a projeção? É um dos mecanismos de defesa que eu acho que é mais gratificante da gente ter o conhecimento, porque é o momento em que a gente escuta, às vezes, algumas barbaridades, ou a gente escuta algumas coisas tristes, ou a gente vê algumas ações ou algumas reações que poderiam nos atingir, só que enquanto nós ainda, né, enquanto eu, a gente poderia se chatear, só que a gente não se chateia. É o momento que o psicanalista fica mais forte. É o momento que o psicanalista se torna um ser humano mais forte. Porque o psicanalista tem problemas? Sim, todo psicanalista, todo ser humano tem problema. Nós, psicanalistas, também temos problemas, nós somos seres humanos. Porém, os problemas, quando chegam até nós, a gente resolve com uma facilidade maior. Então, esse mecanismo, por exemplo, que é de projeção, é um dos mecanismos que faz com que a gente que abra uma cortina que poderia ser... a gente poderia estar no mundo escuro, ele abre uma cortina para uma luz muito grande e consegue fazer de nós pessoas mais tranquilas, ele consegue fazer de nós pessoas com um entendimento muito maior. E isso é muito legal. Então, vamos lá. A projeção, o que acontece dentro da projeção? A gente projeta em outras pessoas sentimentos negativos ou difíceis sobre nós mesmos. Um exemplo. Esse exemplo é o que lhe incomoda no outro, na verdade, é um problema que nós mesmos temos. Sabe vocês já devem ter visto muitas postagens dessa maneira, vocês devem ter visto muita coisa falando sobre isso. É uma frasezinha que a gente vê bastante, que é: quando você fala de Pedro, eu conheço muito mais sobre você do que sobre o próprio Pedro. O que quer dizer isso, gente? Aquela pessoa que acusa, aquela pessoa que fala mal, aquela pessoa que usa vários, vamos colocar, adjetivos inadequados com outra pessoa, esse tipo de pessoa, na verdade, ele está se
projetando no outro. Então, a projeção, por isso que eu digo que é um dos mecanismos de defesa mais importantes que a gente deve ter o conhecimento. Porque aquela pessoa que está falando mal do Pedro, na verdade, ela só está contando para você quem ela é. Muitas vezes, quando a gente lê essa frase, né, a pessoa, quando você fala mal do Pedro, eu conheço muito mais sobre você do que sobre o próprio Pedro, muitas vezes a gente pensa assim, eu conheço muito mais sobre você porque você é um fofoqueiro que está vindo me trazer fofocas do Pedro. Mas não é isso. Isso, no senso comum, ok, esse entendimento é muito legal. Mas dentro da psicanálise, o que acontece? A gente vai mais a fundo. Por exemplo, se você chega e fala, o Pedro é um irresponsável, você chega para mim e fala, o Pedro é um irresponsável. Na verdade, quando a gente está falando, quando a gente está proferindo, né, esses tipos de adjetivos, vamos colocar assim, o que está acontecendo? Nós estamos projetando no Pedro aquilo que nós temos em nós. Eu acuso uma pessoa de algo, ou eu uso alguma palavra, enfim, normalmente é um mecanismo que a gente tem de colocar para fora aquilo que a gente não aceita na gente, que a gente sabe que a gente está errado. Então, existem ali sentimentos negativos, existem sentimentos que são muito difíceis a gente admitir que a gente tem. Eu vou entrar agora num assunto que é polêmico, mas é um assunto muito pertinente. A homofobia, por exemplo. Um homofóbico, muitas vezes, chega nas pessoas e começa a falar, aquela pessoa é gay, é homossexual, e fala mal, e fala mal, e fala mal. Gente, isso é muito claro. Essa pessoa, ela tem dentro dela essa homossexualidade ou bissexualidade, mas o que ela faz? Ela briga, o interior dela está numa briga, o ego com o id fica numa briga constante, e aí o que acontece? Ela acaba pegando todo aquele sentimento e jogando em cima do outro. Então, é isso que acaba acontecendo dentro da homofobia, dentro de vários contextos que acontecem na nossa vida diária. Isso é uma coisa que diariamente a gente vê, né? A pessoa falando mal da outra. Então, o falar mal que eu acho que é o melhor de tudo. Então, a partir de agora, acho interessante que a gente aprenda que é assim, aquela pessoa que a gente ficou sabendo, e tal pessoa falou mal de você, tal pessoa, eu vou ler, eu já li, Fabiano, tal pessoa falou mal de você. Então, o que acontece? A gente já não se magoa mais com isso, porque a gente entende que, na verdade, aquela pessoa é aquilo que ela está falando de você. Agora, deixa eu ver aqui o Fabiano, qual é a questão dele. Sempre que eu digo que Pedro é irresponsável, eu sempre estou projetando e dizendo mais de mim do que de Pedro. Em que momento eu faço uma constatação e o que não é meu? Pode haver, eu acredito que seja essa a sua pergunta, eu vou tentar explicar isso, ok? Por exemplo, Pedro é irresponsável, eu preciso realmente ter fundamentos, embasamento, porque, claro, nós utilizamos alguns adjetivos, vamos colocar assim, nós utilizamos alguns adjetivos, às vezes com razão. Por exemplo, Pedro é responsável, mas onde está o embasamento? Aonde está o fundamento de que realmente Pedro é irresponsável? Então, se for constatado que isso existe, é aí que eu vou chegar, Fabiano. Então, assim, se for constatado que realmente Pedro foi responsável, porque ele chegou 10 dias atrasado no emprego, e você é o chefe do Pedro, enfim, essas questões, se tem realmente um fundamento, um embasamento, mais do que uma pessoa fala, ok, a gente pode atribuir isso como uma questão não projetiva. Agora,
Exatamente. Nem sempre é uma projeção, mas normalmente é uma projeção. Deixa eu explicar por que normalmente é uma projeção. Vou colocar uma situação assim, Fabiano e todos. É que a pergunta veio do Fabiano. É muito pertinente, por sinal. Por que acontece? Por que normalmente isso é uma projeção? Porque se Pedro não for, se Pedro não for um funcionário meu, e ele não estiver atrapalhando a minha empresa, ou se Pedro for um funcionário meu, o que eu vou fazer? Qual é a minha postura ética? É eu chegar no Pedro, eu sou o chefe da empresa, ok, Fabiano? Então, eu sou o chefe do Pedro, ele está comprovadamente, né, agindo de uma maneira que está atrapalhando a minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamá-lo em uma sala. Em particular, eu vou conversar diretamente com o Pedro e vou perguntar: Pedro, por que está acontecendo isso? Houve algum problema? Nós temos que lembrar que nós somos seres humanos também. Então, houve algum problema? A minha atitude, quando não é uma projeção, é diferente. A nossa atitude seria preservada, seria. Não tem aquela rodinha de amigo. A gente, dentro da filosofia, a gente aprende muito isso. Existe um filósofo que eu fiz um curso uma vez e, assim, foi muito bem dito isso, porque a gente foi falado numa aula que, assim, as pessoas, uma roda de mulher, sempre se reunia numa pracinha, né, de tarde, e começavam a falar, né, conversar, todas as tardes se reuniam numa pracinha. Mas, se tivesse um dia que nenhuma mulher faltasse, todas as mulheres estivessem presentes nessa praça, eles não tinham assunto para falar. Porque o assunto sempre era falar mal daquela pessoa que não estava na praça. Então, é assim, isso, você entende que a gente tem que elevar o nosso, isso para todos nós, né? Nós temos sempre que elevar o nosso pensamento a ter uma coerência, a ter uma ética, a ser congruente, a ter uma beleza, porque para mim isso é uma das maiores virtudes, né, do ser humano. Não falar do terceiro para o outro, e sim, se você tem algo para falar para alguma pessoa, você vai chamar, como eu dei o exemplo de um funcionário seu, você vai chamar aquela pessoa em particular e vai conversar. Eu posso dizer que Pedro é irresponsável diante da situação literária, em que Pedro foi de fato. Então, sim, você pode dizer que Pedro é irresponsável diante dessa situação que foi mostrada, que Pedro realmente, de fato, foi irresponsável. Mas como que você vai agir frente a uma situação dessa? Você vai, na hora do almoço, sentar junto com todos os funcionários da empresa e falar: nossa, Pedro é um irresponsável, Pedro é isso, Pedro é aquilo. Você entende que não faz sentido, não é uma coisa bonita de ser falada, não é uma coisa. Não é bonito para a gente que está falando. Está difícil de digitar, digita uma coisa, sai outra. Mas eu acho que eu estou te entendendo, Fabiano. Se eu não entender, você coloca as perguntas, e se eu não ficar entendido também, depois a gente conversa sem problema nenhum e eu esclareço tudo, tá ok? Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, não seria bonito a gente sentar na roda de funcionários, mesmo enquanto chefe, e dizer: fulano é irresponsável, fulano é isso, fulano é aquilo. É uma coisa que fica feio para a gente. É constrangedor. Então, eu acho até constrangedor ver uma pessoa falando mal da outra por trás daquela pessoa. Isso é um hábito. O que o ser humano deve adquirir e utilizá-lo durante a sua vida. Porque é um hábito bonito a gente se manter calado. Como eu disse, existe sim o Pedro irresponsável que não foi trabalhar.
Porém, se você é chefe do Pedro, você vai chamá-lo numa sala e vai dizer isso para ele, você vai explicar. Se isso não é uma projeção que você está fazendo, você vai diretamente a ele e vai dizer aquilo. Fiquem atentos em umas questões. Primeiro, nossas atitudes. Quais são nossas atitudes frente a essas questões que estão acontecendo? Deixa eu ver a Catarina. Na nossa vida, vivência, consegue diferenciar quando é uma projeção e quando não é uma projeção. Mas como fazer isso no próximo, sem participar da experiência dela? Perfeito. É bem fácil, não vou dizer que é difícil, e a gente aprende muito durante no nosso desenvolvimento psicanalítico, aprende muito na prática clínica e aprende muito com o ser humano. Por isso eu quero que vocês observem nos outros. Então, por exemplo, Catarina, o que acontece? Se você está com uma pessoa, ou está numa roda de pessoas, e você escuta uma pessoa falando da outra, e você fala assim, mas isso tem nexo? Será que isso é real? Você percebe, porque assim, normalmente a projeção, ela é grosseira, ela não é fina, sabe? Ela não tem um comportamento pertinente. Quando a pessoa está fazendo uma projeção, você sente que ela tenta agredir o próximo. Você sente que ela tenta machucar, porque ela se sente agredida, ela se sente passando por aquela situação. Então, o inconsciente, o consciente dela, né, o ego, ele reprime isso, né, porque ele diz, não é legal fazer isso, eu não posso ser, não sei que palavra usar agora, por exemplo, eu não posso ser egoísta. Isso é feio, isso é contra os meus valores, eu não posso ser. Mas ali no inconsciente, eu sou egoísta. Então, fica aquela briga do ego, né, do id com o inconsciente. Então, fica a gente tem, vamos falar de consciente e inconsciente aqui nesse momento. Então, fica aquela briga de consciente e inconsciente, um tentando abafar o outro. E aí, você percebe claramente, facilmente, quando a pessoa está com raiva dela mesma, porque ela não quer sentir aquilo. Ela não quer, ela não gostaria de ser assim, mas ela é. Então, começa a briga dentro da mente, e essa briga é expressada na maneira de projeção. Eu não sei se eu fui clara. Se foi clara, coloca um ok aí, senão a gente continua discutindo sem problemas. Para que a gente possa entender com o próximo, sem participar da experiência, como eu disse, eu acho muito simples. Na verdade, eu acho mais difícil até a gente entender isso na gente. Normalmente, tá, ok, já leio. Então, ok, obrigada. Entendi, ela realmente projeta uma frustração interna. Exatamente, é exatamente isso, Catarina. Você entendeu perfeitamente, eu te agradeço. Obrigada. Então, é isso que acontece. Então, a partir de hoje, gente, leva isso, esse primeiro ponto, que é a projeção, leve isso para casa, sabe? Leve isso para a rua, leve isso para o trabalho, leva para grupinhos de WhatsApp, leva para todos os lugares que vocês estiverem. A gente entende que a pessoa está passando por um processo interno que ou a gente ri, ou no caso de paciente, a gente tem, claro, né, a gente compreende aquele paciente e a gente vai trabalhando para que ele pare de ter aquela projeção, porque daí ele vai trazer a nível consciente, vai resolver aquilo que ele está fazendo, ele vai resolver aquele mecanismo de defesa. Por que ele está tendo aquele mecanismo de defesa? O que está acontecendo com ele? O que é essa briga interna? Então, é isso que a gente vai resolver, e a gente vai criar pessoas muito mais felizes, saudáveis, tanto para a gente quanto para os outros. Ok? Ficou esclarecido? Bom, eu tenho um pouquinho de atraso da minha voz com o que vocês colocam ali. Vamos lá, Franciele. É possível ser uma projeção sem haver ruínas? Exemplo, fulana não vê as outras qualidades que ela mesma projeta e deseja. Bom, vamos lá. Existe também porque o que acontece? O mecanismo de defesa é uma briga da nossa mente, da psique. Como eu falei no início, é sempre uma briga.
Então, normalmente, Franciele, quando a gente vê uma pessoa falando bem da outra, qualidades, essa pessoa, ela pode estar sendo gentil, ela tem inúmeros outros fatores pelos quais ela está falando aquilo, que não é uma projeção, porque assim, por exemplo, se eu falar, a Catarine é bonita, ou a Catarina é uma pessoa maravilhosa, a Franciele é uma fofa, essas questões eu estou expressando um carinho. E até vou concluir com uma outra questão. Então, assim, as pessoas estão expressando um carinho que eles não precisaram brigar, não está havendo briga ali no inconsciente. Vamos lá para repressão ou recalcamento. São sentimentos ou pensamentos problemáticos que são banidos ao inconsciente. Então, a gente tem alguns pensamentos que eles não são pertinentes, que eles têm problemas. Então, eles vão mandados para o inconsciente, ou seja, esse conteúdo é jogado, né, para o inconsciente, para que o indivíduo se esquive do incômodo que está sendo causado, né, por esses conteúdos. Então, o que acontece? Por exemplo, aí é uma outra questão. Quando a gente falava de... Deixa eu tomar um golinho de água. Quando a gente falava de projeção, a pessoa pegava aquele conteúdo que não é bom, que não é legal, e joga em cima do outro para colocar, para dizer que o outro mas na verdade ele que é aquilo, que está sentindo aquilo, que quer manifestar aquilo. A repressão ou recalcamento também novamente, um mecanismo de defesa, é uma briga que existe nos conteúdos. Então, por exemplo, coloquei aqui a inveja. A inveja, inclusive a gente, até no senso comum, a gente usa muito falar aquela pessoa é recalcada, quando a gente fala que alguém é invejosa, invejosa, recalcada. E o senso comum acabou que ele meio que casa, né? Acabou casando um pouco com a realidade da psique. Então, o que acontece? A inveja, por exemplo. A inveja, ela é algo que a pessoa foi educada para entender que não é um sentimento correto. Pode ser inveja, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser... Enfim, eu coloquei aqui inveja. Então, ela é um tipo de sentimento que ele não deve ser... Ele causa problemas, porque a lógica, né, o nosso consciente fala, eu não posso ser uma pessoa invejosa, isso é ridículo, não faz sentido. Então, a gente já reprime aquilo e joga para o inconsciente. E aí, o que acontece? Esse é o momento em que a gente nomeia como repressão ou recalcamento. Então, é isso que a gente faz com esse tipo de conteúdo. E muitas vezes, gente, esse conteúdo ele é manifestado através de sonhos, porque todo conteúdo, né, psicanalista, todo conteúdo a gente consegue extrair dos sonhos, né? A gente já teve essa aula de sonhos, mas a gente vai ter novamente, quem quer vai assistir na plataforma. Eu não sei se já está na plataforma nova, mas enfim. Os sonhos, nós, psicanalistas, temos que identificar aquele conteúdo que o paciente trouxe, porque, na verdade, nós não somos videntes, né, que relatam sonhos, que desvendam sonhos. Não, o sonho é só uma ferramenta que nós temos para analisar o nosso analisando. Então, dentro disso, a gente começa a perceber, quando a pessoa começa a trazer um conteúdo para a gente, de sonho ou não, a gente começa a perceber os recalques também, a repressão, ou os recalques dessas pessoas, esse recalcamento ou repressão, que é o nome desse mecanismo de defesa. Ficou claro esse? Vocês deem um ok para mim, para eu poder passar para o próximo. E aí, ok. Marcos, prazer, é a primeira vez que você está numa aula, eu acho. Ok, beleza, Manuel, todo mundo? Legal. Seja muito bem-vindo, Marcos.
Sejam todos vocês muito bem-vindos. Legal, Joyce. Negação. Bom, a negação eu acho que todo mundo já ouviu falar. Obrigada, o prazer é nosso de estar com você, Marcos. Bom, a negação, a gente ouve falar muito, né, nas fases do luto. E vai ter uma maneira bem didática de passar o que é a negação para vocês. Então, o que é a negação? Frente a um sentimento ou uma verdade perturbadora, a estratégia mais fácil, né, e mais direta que a gente tem é negar. Então, ou nós negamos um fato, um acontecimento, ou um sentimento, ou nós negamos isso, que eu já chego lá como essa negação, ou nós também podemos substituir a negação por uma realidade fictícia, fazendo com que o ser humano não tenha o contato com os fatos reais. Então, assim, como exemplo, eu coloquei já a morte de um ente querido, porque a negação já faz parte das etapas do luto. Então, qual é aquela etapa do luto, né, que a gente tem a negação? Recebeu a notícia, alguém ligou para você e disse, olha, tal pessoa da sua família faleceu. A primeira coisa que eu vou dar exemplos, né, fictícios, mas eu vou colocar exemplos que acontecem, mas enfim. Chegou aquele telefonema da morte de uma pessoa. A primeira coisa que a gente faz não, é um trote, então, não, isso não aconteceu, não, eu quero ver, não. Então, a gente começa a negar. E a gente nega essas questões que são muito, muito impactantes e dolorosas, e aí a gente joga novamente, né, falando, como a gente está falando de mecanismo de defesa é o quê? Pegar aquele conteúdo e jogar para o inconsciente, para que lá ele, de alguma maneira, fique escondido, ok? Então, voltando à questão da negação. A morte é a coisa mais fácil, seria assim, o exemplo mais fácil que eu tenho para dar para vocês, porque até as fases do luto, em qualquer tipo de linha psicológica, nós falamos das fases do luto. Então, isso é uma coisa que é muito falada, e a negação, né, que é uma das fases do luto, é aquela parte que a gente está negando, a gente ainda não aceitou, não acreditou. Se eu for sair da parte da morte, eu vou dar um outro exemplo. O namorado de você, meu namorado ligou e terminou comigo. Não estou acreditando ainda, eu ainda vou atrás, porque eu ainda quero, eu não aceito, né? Então eu estou negando ainda. Eu vou correr atrás, eu vou ver o que está acontecendo, porque aconteceu algum engano. Não, ele gosta de mim. Quantas e quantas pessoas estão ali na sua frente falando, não, isso falando em termos clínicos, né? Estão na tua frente falando assim, mas eu tenho certeza que ele terminou comigo, mas ainda gosta de mim. Então, é um momento que a gente para e começa a entender que a pessoa está numa fase de negação. Então, essa fase de negação é uma fase que normalmente ela não perdura por muito tempo, porque a verdade vai vir à tona, e algumas vezes também substituindo por uma realidade que não existe, ok? Que ela é totalmente fictícia, como o exemplo do namorado, né? Não, meu namorado só ficou com outra pessoa, só tá falando isso para mim agora, porque uma outra pessoa inventou alguma mentira, ou por exemplo, alguém inventou uma mentira, ou alguém acabou seduzindo ele ficou com ele, mas na verdade ele me ama. Então, nesse momento, eu estou negando ainda. Marcos, um bebê que tem uma necessidade especial e os pais não querem aceitar, seria um exemplo também? O filho nasceu e aí a mãe recebeu uma notícia. Olha, seu filho nasceu e ele teve uma parada respiratória e faltou um pouco de oxigênio no cérebro e ele ficou com o cérebro lesionado. Aí pode existir uma negação, ok? Não, meu filho, não aconteceu isso, teve algum erro médico, e aí a pessoa fica com aquela perturbação muito grande. E outra coisa que eu te digo, Marcos, e digo para todos, é muito comum
quando se trata de um prazo mais extenso, a mãe sabe sim, ok? A mãe sabe a nível consciente, não é a nível inconsciente. Então, quando a gente fala de uma criança com uma necessidade especial que os pais não aceitam e envolvem vários outros fatores, sociedade, vergonha que eles têm da sociedade, ou pena, não querem aceitar que aquilo acontece, só que eles sabem. Por isso que eu digo para você, dificilmente será uma negação, porque é muito difícil, são raros os pais que de verdade, do fundo do coração, eles não aceitam que o filho tem uma necessidade especial. Eles não assumem, é diferente, mas a nível consciente, não é a nível inconsciente. Eles não assumem no nível de consciência. Eles olham para você, inclusive para nós profissionais, eles olham para a gente e dizem, não, meu filho não tem isso, porque meu filho consegue fazer uma coisa, consegue fazer outra. E assim, eu conheço casos de pais, eu cuido de uma pessoa de 20 anos que a mãe aceitou. Quem não aceitou foi a avó. Até hoje a avó não aceitou essa questão. Só que a avó, desde o início, sabia. Então, assim, a gente sabe, a pessoa sabe, por isso que eu já te tirei desse perfil da negação, esse caso aí. Então, porque normalmente isso é consciente. Então, a gente não pode chamar de negação. Isso daí é uma questão dele não querer aceitar por ele mesmo, pela sociedade, mas, enfim, por N motivos, mas ele sabe, a nível consciente, que sim, o bebê tem um problema ou a criança tem um problema. Então, normalmente isso não é uma negação. Fui clara? Se eu fui, deixa um ok aí. E se tiver faltando alguma pergunta, façam perguntas, por favor. Gente, eu confesso para vocês, olha, eu faço as videoconferências, eu faço palestra online, eu faço um monte de coisa online, mas eu tô nervosa hoje por ser uma primeira aula online com vocês, assim, sei lá, diferente. Acho que cada primeira vez sempre é a primeira vez, né? Por mais que a gente esteja acostumado com as coisas. Agora, obrigada, Marcos. Agora, por exemplo, ok, Manuel, obrigada. Por exemplo, existe uma outra questão. Agora eu olhei para vocês e falei, gente, sempre existe uma primeira vez, eu confesso que eu estou nervosa. Sabe o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter jogado isso para o meu inconsciente, porque eu já vi, inclusive, uma vez eu paguei uma aula caríssima, foi R$250 por 2 horas de aula, de uma psicanalista que até então eu admirava, e jamais vou citar o nome. E quando eu comecei a assistir a aula, eu comecei a ficar muito nervosa, porque assim, ela estava fazendo coisas que eu percebi. O que aconteceu? Ela ficou nervosa por ser uma primeira videoconferência, e ao invés dela olhar com carinho para as pessoas e admitir, como eu admiti aqui agora, não que eu seja perfeita, tá bom, gente? Estou citando um exemplo. Nesse momento, eu admiti para vocês, olha, tô nervosa, porque a primeira vez, sempre a primeira vez enfim, que é um pouco diferente de dar um nervosinho. Ok. Em vez dela admitir isso, sabe o que ela começou a fazer? E, gente, é uma psicanalista, tá? Ela começou a brigar com as pessoas. Inclusive, eu até gravei a tela, porque eu fiquei tão passada com aquilo que eu queria ficar assistindo. Eu falava, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Porque era uma aula sobre narcisismo, e aí ela pegou e deu um diagnóstico de uma mãe narcisista, que uma filha que estava nessa aula fez uma pergunta, daí ela virou e falou assim, sua mãe é narcisista. Gente, a partir da visão da filha, como que ela pode saber se a mãe... obrigada, Selma, isso dá uma força gigante. Como que a gente pode saber, a partir da opinião de uma filha, que a mãe é narcisista? A filha pode estar distorcendo tudo. Não tem como você diagnosticar uma terceira pessoa a partir de uma segunda se você não tiver com aquela pessoa na sua frente. Aí eu fiz uma indagação, eu perguntei para ela se era possível a gente oferecer um diagnóstico. Não, inicialmente eu fiz uma pergunta, que eu não me recordo muito qual foi, e aí depois eu peguei e indaguei, porque eu comecei a ficar meio invocada com ela. Eu falei assim, olha,
é possível a gente oferecer, eu não coloquei que eu era psicanalista nem nada disso, daí eu falei assim, é possível você fechar um diagnóstico através de uma terceira pessoa? Aí ela virou e falou, em alto e bom som, porque ela ia lendo os nomes das pessoas, né? Aí ela virou e falou assim, Mariana, o que você tem contra a mãe narcisista? Por que você não quer que a mãe seja narcisista? Eu falei, não é que eu não quero. Eu falei, aí eu escrevi, estava em chat, igual vocês. Aí eu escrevi, eu falei, não é que eu não quero, eu simplesmente queria saber se essa pessoa poderia ser diagnosticada como narcisista a partir de uma informação que você tira de uma outra pessoa. Porque eu comecei a ficar com dó da mãe dessa menina, na verdade. Então, tá vendo como vai o processo mental nosso? Eu fiquei com dó da mãe da menina, porque a menina estava trazendo informações que eu não sei se procede, a psicanalista, claro, não sabia se procedia também, e falou assim, não, sua mãe é narcisista, se afasta da sua mãe, e ainda falou isso. E, gente, para vocês que me conhecem de perto, falar se afasta da mãe, bom, Selma tá aí, sabe muito bem dessas histórias, Franciele ai, deu branco, não me xinga, Joyce. Bom, enfim, quem me conhece sabe que eu não sou a favor dessas questões. Eu acho que a gente nunca vai viver bem se a gente não estiver bem com as pessoas. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente pode, muitas vezes a própria psicanalista ali, ela converteu aquele processo, que a gente vai chegar até nesse mecanismo de defesa, ela converteu aquele processo que ela estava sentindo de nervoso, ao invés de responder com carinho, não. Ela converteu em uma agressão. E ela começou a agredir todas as pessoas. Ela agrediu vários, inclusive, ela não conseguiu mais fechar essas aulas, porque ela realmente foi muito agressiva. Então, a gente tem que ir tomando cuidado com essas coisas. A gente tem que ir buscando respostas delicadas e cuidar muito da nossa, vamos colocar, inteligência emocional, cuidar muito das nossas emoções, para que a gente não saia fazendo bobagens, que fica feia até para a gente, entendeu? E muito perigoso quando se trata da questão da clínica, né? Então, é mais sério ainda. Como essa mulher dá um diagnóstico desse, eu achei um absurdo, mas enfim, né, não tenho o que falar, e cada um faz as suas, né, tem sua maneira de trabalho. Mas vamos lá. Ok, negação. Renegação, denegação ou recusa é praticamente a mesma coisa que a negação, só que é um pouco mais brando. Então, nesse caso, o que acontece? Você tem um rompimento parcial daquele sentimento de negação. Então, é um caso mais brando, aonde você tem uma negação, você acaba negando, está passando pelo processo de negação, porém, se você tem o processo de negação, só que você não vivencia ele por inteiro, você não joga tudo ali por inconsciente e nega por inteiro. Não, você entende, você tem um pouquinho do entendimento, sabe? Você olha e você fala, por exemplo, num caso de um término de relacionamento, você fala assim, será que ele terminou comigo porque ele gosta? Não sei se ele gosta de mim, se ele não gosta. Você ainda está negando, mas não é aquela coisa tão forte como, não, eu tenho certeza que ele terminou comigo, mas ele ainda gosta de mim e vai voltar. Não é assim. Então, você tem parcial, um rompimento parcial com a realidade, ok? E qualquer coisa, vocês vão colocando as perguntas que eu vou passando. Vou respondendo. Vamos lá. A regressão. Eu gosto tanto desses mecanismos de defesa que eles explicam tanta coisa pra gente. Então, vamos lá. A regressão. Frente à regressão, frente à falta de capacidade do ego, ou seja, do consciente, manter o controle de uma situação que possa representar algum tipo de ameaça, existe um retorno, né, uma forma de pensar característica de um estágio anterior do desenvolvimento, normalmente a infância, quando a vida era mais simples e menos problemática. Como que eu explico isso? A gente passa pelas 5 fases, né, da infância, e o que acontece? Por exemplo, as pessoas, isso foi um exemplo que eu sempre, antes de ser psicanalista, eu pensava nisso. Eu falava, gente, o cigarro tem algum link com a amamentação, não é possível. E depois eu comecei a entender muito bem tudo isso. Então, por exemplo,
Você fica nervoso e aí você não sabe como lidar com aquilo, com aquela questão. Então, o que acontece? Você fica nervoso, ou tem uma ansiedade, ou uma briga, o que a pessoa faz imediatamente? Vai, pega um cigarro, um fumante, vamos colocar assim, e leva até onde? Até a boca, até o local aonde aconteceu a fase oral. Então, você se sentia, quando você colocava a boca no seio da sua mãe, você se sentia protegido. A primeira coisa que você faz quando está nervoso é levar o cigarro à boca, morder um lápis, morder uma caneta, a bebida, a gente pode falar que a bebida também é uma questão de regressão, tudo que a gente leva à boca está ligada à fase oral. E o que acontece, a gente está sendo remetido a lugar onde tinha a segurança lá atrás e que não tinha uma situação problemática. A mesma coisa, por exemplo, no momento de ansiedade, você abraça um brinquedo de criança. Outro dia, para vocês verem, eu gosto de falar essas coisas, porque eu não tenho vergonha nenhuma. Outro dia eu não me recordo se eu estava triste, eu não me recordo qual era o sentimento que eu estava tendo. Mas eu peguei um ursinho meu, que não é de criança, mas é um ursinho que minha filha me deu, e abracei o ursinho, fiquei com o ursinho. Então, quer dizer, você olha para uma mulher e pega abraçada num ursinho, o que é isso? É normal? Pode ser comum, normal não. Então, assim, você pode até, claro, se eu tiver numa brincadeira com a minha filha, abraçar um ursinho, brincar, estamos brincando, legal. Agora, se eu tenho um sentimento estranho e vou abraçar aquele ursinho, o que acontece? Algo de errado tem por ali. Então, eu voltei, o que eu fiz? Eu peguei aquele urso que me remeteu a um momento da infância onde eu estava mais segura. Então aqui ficou, né, que frente a essa falta de capacidade, né, da gente digerir ali no ego e manter o controle da situação, pum, joga para baixo e esconde. Legal, obrigada, Marcos. Vamos lá. Racionalização. Sair-se com uma justificativa para as suas ações. Gente, isso é outra coisa que vocês veem acontecendo diariamente. Pode ser conosco, pode ser com o próximo, pode ser com um amigo, pode ser onde for. A gente sempre vê nas coisas mais minimalistas, a gente encontra essas questões. Então, sair-se de uma justificativa para as suas ações. Então, seria, o ego, ele utiliza uma elaboração, o ego, ele está aqui no consciente, tá bom, gente? Ele utiliza uma elaboração racional e lógica lógica, né, que senão fica parecendo ilógica, e lógica dos eventos, uma elaboração racional lógica de eventos, percepções ou experiências que não podem ser compreendidas pelo psiquismo e transforma tudo aquilo, arruma um jeito de fazer com que aquilo seja permitido. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vivenciei isso, eu li esse exemplo, em 3 livros. Uma vez eu estava voltando de algum lugar com uns amigos no carro, e um amigo jogou um papel na Dutra. Daí eu falei, como é que se faz isso? Aí ele virou para mim e fez assim, se eu fizer, você tem que pensar do lado positivo. Se eu não jogasse, se não tivesse quem jogasse papel para fora, na rua, não teria, um monte de gari perderia o emprego. Foi a resposta que ele me deu. E isso, assim, na hora eu fiquei chocada, assim, enfim, eu era bem mais nova. E aí, logo depois, eu era bem mais nova, mas eu já era formada. Aí, bem depois que eu fui parar para analisar, enfim, veio, né, na minha cabeça, eu entendi. Aquilo era o que a gente chama de racionalização. Então, o que acontece? A pessoa quer fazer alguma coisa, quer ter alguma ação, só que a consciência, os valores, não aceitam. Porque não é certo você jogar lixo na rua. Não é certo... Enfim, tem uma infinidade de ações, de atitudes
que a gente quer fazer ou que a gente acaba fazendo e o que acontece? A gente sabe que aquilo é errado. Aí, o que acontece? A gente entra no mecanismo de defesa e enrola toda aquela situação para dizer que, sim, aquilo que a gente está fazendo está sendo justificado. Tampa de pasta de dente. Quantas vezes, gente, vocês, na casa de vocês, no caso dos pais de vocês já escutaram? Fulano, por que não tampa a pasta de dente? Isso é uma coisa muito normal. E qual que é a resposta? Ah, mãe, porque eu tirei a pasta de dente. Depois eu vou usar de novo, já deixa destampado para não ter que ficar abrindo e fechando. Eu sei, eu me recordo, eu acho que devo ter dado essa desculpa já, não lembro. Eu sou fã de não tampar a pasta de dente. Inclusive, eu gosto daquelas que fecham assim, porque daí eu não tenho que ficar tampando e estampando. Mas, enfim, aí tem mais uma justificativa. Bem pequenininha, mas é legal a gente entender. Por que eu falei disso? Porque é legal entender que nas coisas pequenininhas já existem todos esses mecanismos de defesa, até as coisas mais significativas, vamos colocar assim. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento do que é cada mecanismo de defesa e volto a dizer, para que a gente tenha um conhecimento sobre nós e para que nós também tenhamos um conhecimento do próximo e dos nossos pacientes também, porque isso é uma coisa que a gente vai ver muito, gente. É muito difícil você estar clinicando e não perceber mecanismos de defesa. Inclusive, eu sou supervisora de algumas alunas que estão aqui, eu não vou citar nomes, elas sabem quem são. E aí, o que acontece? Muitas vezes, elas já me disseram, olha, fulana não está querendo ir na consulta por causa disso e daquilo. E imediatamente eu já falo, isso daí é um mecanismo de defesa, ela vai continuar fazendo isso. E a pessoa, e aí a psicanalista que está tratando do caso, vai e traz a pessoa de volta, utilizando algumas ferramentas para que essa pessoa não deixe. Porque o que acontece? Normalmente, a pessoa começa a melhorar e existem dois fatores. Às vezes ela acha que está boa e não precisa mais de terapia, e não é assim, porque precisa ter um desmame depois que a pessoa realmente já está bem. E a outra questão é, a pessoa às vezes não quer chegar à terapia, principalmente na primeira vez. A pessoa não quer chegar na terapia porque ela sabe que o inconsciente dela sabe que vai ser descoberto. Então, parece que, eu sempre falo, né, nosso cérebro parece que é um ser à parte de nós. Então, muitas vezes a pessoa começa a apresentar vários e vários mecanismos de defesa para não estar presente ali na terapia. Então, aprendam isso também como terapeutas. Vocês vão perceber que vocês vão ter algumas pessoas que vão chegar atrasado, vão chegar quase no fim da consulta, vão se calar, vão mudar de assunto ou vão falar demais. É interessante eu ir colocando essas questões para vocês, porque são questões muito recorrentes. Ou eles falam demais para que você não tenha tempo porque eles acham que você não vai ter tempo de observar aquilo que está sendo falado. Aí tem aqueles que não falam, porque eles já se fecham ali, então é um mecanismo de defesa. Então, existem vários mecanismos de defesa que vocês vão encontrar no decorrer da clínica que estão dentro dessas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Então, a gente está expressando de uma maneira melhor, mais aprofundada, que são mecanismos de defesa e que as pessoas utilizam isso durante as consultas, no decorrer da terapia. E, como eu disse também, serve para nós e serve para os outros, não só para os nossos pacientes, mas é muito recorrente em relação aos nossos pacientes também. E aí vocês já sabem, entende? Quando a gente passa a conhecer mais de perto isso, a gente já entende, a gente já tem o conhecimento do porquê a pessoa está agindo daquela maneira. Vamos para o próximo mecanismo de defesa, que é o deslocamento. Então, o deslocamento, ele é a transferência de um sentimento problemático sobre a própria situação para uma situação substituta. Por exemplo, levar um problema do trabalho para a vida familiar. Gente, deslocamento é uma coisa que acontece muito também.
quantas e quantas terapias de casais a gente trata disso, quantos e quantos casos clínicos tem isso, e quantas pessoas ao nosso redor fazem isso. Bom, o que acontece? A pessoa está no trabalho, aí leva aquela bela daquela bronca do chefe, só que a pessoa não vai virar para o chefe e vai ter a audácia de responder da maneira que ela quer para o chefe. O que ela faz? Ela guarda tudo aquilo e ela chega em casa e faz o quê? Despeja na mulher, ou na esposa, ou os filhos, ou seja, ou no marido, enfim. Ou seja, isso é um deslocamento. Ele tirou de uma pessoa aquela situação que ele gostaria de ter agido, né, reagido de uma determinada maneira, tira de uma pessoa e vai e joga na outra pessoa. Infelizmente o mundo é assim, infelizmente existe esse deslocamento e infelizmente isso é uma coisa muito triste, porque o que acontece? Isso destrói relacionamentos familiares, isso destrói amizades, isso destrói relacionamentos pequenos relacionamentos, às vezes, porque a pessoa vai buscar, eu acho até um ato de covardia, eu diria que é um ato de covardia, se não fosse um ato inconsciente. Porque o que a pessoa faz? Ela vai despejar em cima do mais fraco aquilo que ela não pôde fazer com o mais forte. Então, se isso não fosse um mecanismo de defesa que é inconsciente, seria uma covardia. Agora, eu toquei nesse assunto até e acho muito interessante, porque agora a gente volta naquele ponto de dizer, é de causar raiva? Poderia. É de você causar, de ficar triste, de causar tristeza em nós, ok? É de causar raiva para nós, tristeza para nós. Seria se a gente não tivesse já esse olhar e esse conhecimento da psique, que a gente compreende que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer, ela está fazendo aquilo porque foi um modo que ele teve, que o próprio nome diz, é um mecanismo de defesa. É a única maneira que aquela pessoa encontrou de se defender. Então, é muito importante que a gente lembre disso. Isso é um mecanismo de defesa. Então, nós estamos defendendo, nos defendendo daquilo que a gente não deve, que a gente não pode, que a gente não consegue fazer. Então, por isso, a nossa vida passa a ser mais tranquila, a gente começa a compreender o outro melhor e tudo fica muito mais fácil, porque a gente começa a compreender que aquilo não é da vontade daquele ser humano, e sim de um problema que ele tem, que ele necessita ainda daquelas defesas, que ele não pode realmente ser completo ali, dizer o que ele pensa de uma maneira delicada, porque a gente vai chegar nessa questão da agressividade também. Então, enfim, então é mais ou menos isso. Por isso tudo eu gosto demais dessa matéria, porque ela é muito importante para nós, não só na área clínica, ok? A sublimação. Então, a sublimação, vamos lá, é direcionar a atenção psíquica para válvulas de escape que são mais aceitáveis. Dentro de todos os mecanismos de defesa, a sublimação, para mim, ao meu ver, é o mais natural, o que mais acontece e que eu não encontro tantos malefícios. O que acontece? A pessoa, às vezes, deixa eu falar primeiro o exemplo, né, que Freud, ele teorizou que o pintor Cézanne, ele devia toda a sua energia criativa ao desejo sexual sublimado. Então, tem pessoas que elas têm, claro, né, o ser humano, ele é passivo a isso. Na verdade, não sei se existe ser humano que, não deve existir, porque senão teria que nascer santo, porque, claro, que existem pensamentos, ok, nos seres humanos que necessitam de... Vamos iniciar por essa questão sexual. Querem fazer algumas coisas, sabem que não podem, só que aí o que elas fazem? Elas, mais uma vez, usam esse mecanismo de defesa, levam para o inconsciente e sublimam, né, e direcionam aquilo para outra coisa. Isso existe
Na pintura, nas artes, em música. Música, se você pegar, a música você quer conhecer um compositor, é fácil. Porque o compositor, ele é assim, ou ele compõe uma música baseada numa história dele, ou ele compõe baseado numa história que ele criou, ou na história de um amigo, mas você vai perceber que às vezes tem uma frase que você pega um grande amor, ou você pega uma grande, ou a declaração, né, de um grande amor, ou você pega uma grande agressividade que esconde por trás dele, e isso é uma maneira que ele tem de se expressar, de colocar isso para fora. Então, ele não fez aquilo, ele não precisou descarregar aquela tensão que ele tinha, né, de uma maneira real, do jeito que ele queria, mas ele arrumou o que a gente chama de válvula de escape, até também no senso comum, para para soltar aquilo apresentar aquilo de alguma maneira mais saudável, que não vai prejudicar tanto o ser humano, ou não vai prejudicar tanto a outra pessoa, ou a própria identidade da pessoa. Então, a sublimação é algo que acontece muito, e a gente vê, é um lugar onde a gente mais vê isso, é na área, isso manifestado, né? Nas áreas da arte, em todas as artes. As pessoas, elas expressam muito isso, tanto que a gente fala, né? A música é a expressão da alma. E realmente e até eu ensino, eu tenho palestras que eu ensino a pessoa a usar a música a seu favor e não contra. Porque acontece isso também, mas isso é uma outra parte aí que não tem nada a ver com essa questão de mecanismo de defesa. Então, a sublimação é isso, tá bom? Eu vejo, entre todos os mecanismos de defesa, o mais tranquilo, o que não causa tantos danos, porém, se você perceber uma agressividade muito grande numa pintura, você vai conhecer a personalidade da pessoa dentro daquilo. Por exemplo, por que existem as técnicas projetivas? Quem é psicopedagogo, quem é especialista em neurociência, sabe, conhece bem essas técnicas. A gente coloca a criança para desenhar e muitas vezes, se a criança tem um problema muito sério de agressividade, o desenho vai sair altamente agressivo. Você vai olhar para aquele desenho e você não vai encontrar serenidade. Então, a criança, ela não expressou aquilo, ou às vezes expressou. Mas é um exemplo que eu estou dando. Às vezes a criança não expressa aquilo e você quer descobrir você quer descobrir um sentimento que a criança está tendo, você coloca essa técnica projetiva, ela joga tudo no papel. Por quê? Ela usou a sublimação, então ela jogou tudo aquilo que ela sentia no papel e ali você faz a leitura dos sentimentos e das emoções daquela criança. Então, essa técnica ela é muito útil para que a gente consiga extrair, né, da criança essas questões. Ok até aí, gente? Vamos dando um okzinho aí. Conversão orgânica. Conflitos psíquicos, como situações traumáticas, podendo também ser fantasiosas, impedimentos de realizações de desejos, etc., são somatizados. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Então, o que quer dizer soma? Soma, no grego, né, significa corpo. Legal, obrigada, gente, pelo feedback. Vocês me ajudam bastante com isso, tá bom? Obrigada mesmo. Então, a conversão orgânica é algo que a gente vê muitas vezes, e, gente, é uma coisa que eu quero muito que vocês pratiquem, percebam a vida inteira de vocês, porque vocês vão ajudar muita gente tendo esse conhecimento. A bendita, né, somatização. O que acontece? A pessoa tem um conflito psíquico, pode ser situação traumática, pode ser real ou fantasiosa, ok? Aliás, todas as situações. Pode ser uma ansiedade, pode ser um nervoso, pode ser um medo, pode ser, enfim, situações desagradáveis para a pessoa. A pessoa, ela faz o quê? Ela transforma, simplesmente, ela tira da mente e manda para o corpo. Tem uma palestra, não sei quem de vocês aí que já assistiu essa palestra que eu ministro, que é O Poder da Mente Sã. O Poder da Mente Sã, a gente fala o tempo inteiro sobre isso, sobre a questão da doença física que vem através da mente, né? Então, esse poder da mente sã, ele faz com que
a gente mantenha uma saúde física com uma facilidade muito maior. Então, onde aqui a gente vê na literatura mais antiga e hoje já é reconhecido por médicos, isso iniciou no exterior, do exterior foi vindo para cá, já chegou aqui com a graça de Deus, e os médicos aqui hoje já entendem e aceitam, não todos, mas a maioria, já aceitam a somatização. Se a pessoa vai ao médico e não encontra, isso é o caso mais básico que tem, né? A gente tem até, inclusive, a síndrome do intestino irritável, que eu já explico isso para vocês, que é uma das síndromes, não tem nenhum diagnóstico. O que eles fazem? Eles vão por meios de exclusão. Então, essa síndrome, a pessoa tem problemas intestinais, dentro, ou aqui trata-se do aparelho digestório. Então, só que eles não encontram explicações, né? Não encontram, não conseguem fechar um diagnóstico porque não existe nada de errado ali. E aí a gente entende, os médicos entendem e fecham o diagnóstico como síndrome do intestino, lindona, obrigada, do intestino irritável, que é o quê? É algo que eles foram excluindo as possibilidades, né, excluindo todas as hipóteses, e chegaram ao nada. Então, o que é isso? É totalmente psicológico. Então, vocês vão receber pessoas no consultório de vocês com essa síndrome muitas vezes. Que é uma das doenças que são vários sintomas, porém, não tem uma confirmação diagnosticada. Não tem um diagnóstico confirmado. E aí, entre isso, existem outras N questões. Porque existe o quê? Enxaqueca, dor de cabeça, tanto o intestino preso quanto o intestino solto, é também um fator. A gente conhece quantas e quantas pessoas que ficam nervosas correm para o banheiro. Isso é uma coisa muito natural, muito comum hoje em dia. Hoje em dia não, a vida inteira, né? Isso é uma coisa que já vem, desde que eu me conheço por gente, eu sei desses casos. Então, assim, é uma coisa que a gente ouve falar, né? É uma coisa rotina, também dentro do senso comum já. A pessoa, crianças com dor de barriga, não quero ir para a escola, tô com dor de barriga. Às vezes a mãe nem acredita, né? Não tá com dor de barriga. Tudo bem, tem criança que até inventou a dor de barriga, mas muitas crianças têm dor de barriga. Realmente, antes de ir para a escola. Mas o que é aquilo? Está sendo ocasionado por essa conversão orgânica que voltando lá, é um mecanismo de defesa. A criança não quer ir para a escola, a criança somatiza, ou seja, pega todo aquele problema da psique, leva para o corpo e faz com que o corpo tenha aqueles sentimentos. Só que esse é só o começo, gente. Aí eu vou abordar com vocês casos mais graves. Porque isso que eu passei para vocês, por exemplo, digamos assim, não tem um quadro clínico comprovado por exames, não tem um quadro clínico comprovado de maneira alguma que a gente possa ter certeza que a pessoa não realmente somatizou. Ok, só que agora vem a segunda parte. Hoje em dia, nos estudos mais avançados, as pessoas, alguns médicos, já dizem que o câncer, por exemplo, não é uma doença, e sim um sintoma. Tem médicos já que chamam o câncer de sintoma. Os médicos homeopatas, por exemplo, eles já dizem que o câncer é um sintoma. Gente, gastrite nervosa. O próprio nome já diz, né? Então, você ficou nervosa, somatizou, aí vem gastrite, que já tem um próprio nome chamado de gastrite nervosa. Existem pessoas que quebram pernas, que têm lesões nas pernas. Existem vários casos clínicos, físicos, que nós curamos dentro do consultório por curar a psique. Eu vou passar para vocês, porque eu acho fundamental eu passar esse caso. Porque o que aconteceu? Eu tive uma paciente que não é daqui, ela vinha de fora. Ela tinha um problema que todos os dias ela desmaiava. Ela tinha um problema onde todos os dias, além de desmaiar, quando ela andava, de meia hora, ela ficava tonta. Ela tinha dor no corpo inteirinho. O corpo dela tinha dores dentro dos ossos, a sensação que ela tinha.
Ela não conseguia ficar por muito tempo em pé e ela tinha essa questão do desmaio. Ela foi tratada no Hospital das Clínicas, e no Hospital das Clínicas, que todo mundo sabe que é o hospital da USP, né? Ela foi tratada lá, e lá eles falaram para ela: você nunca será uma pessoa normal. Você sempre terá esses problemas, e o máximo que a gente pode fazer é ir passando alguns medicamentos para que você consiga se manter sem dor, então aquelas questões de medicamentos paliativos. E aí, o que aconteceu? Ela entrou na terapia, só que dentro dessa terapia, ela foi se regenerando. Então, a gente começou a tratar os problemas psíquicos que ela tinha, e dentro desse tratamento, ela foi melhorando os sintomas físicos. Quando chegou o momento que ela não tinha mais sintomas físicos, ela não sentia mais dor, ela não tinha mais desmaios nenhum, tá? Não é nem diários, ela não tinha mais nenhum desmaio, ela não tinha mais tontura, e ela conseguia trabalhar normalmente, como qualquer outra pessoa, 12 horas em pé por dia, porque ela não queria deixar de trabalhar. Inclusive, eu falei para ela passar por um psiquiatra, para pegar dispensa do trabalho. Ela falou: não, Mariana, que eu vou me sentir inútil. Aí eu falei: ok, então vamos, né, vamos continuar nesse trabalho até enquanto você consegue. Mas ela foi melhorando, e aí chegou num determinado momento onde ela se curou. A gente fez a fase do desmame. Até hoje eu busco essas pessoas que foram casos assim muito fortes na minha vida. Na verdade, eu tento buscar os meus pacientes para ver como eles estão. De vez em quando eu consigo um tempinho e vou fazendo isso às vezes, e eles me procuram muito. Então, assim, o que acontece? Ela até hoje se mantém bem. E o caso dela ela estava realmente condenada. Ela tinha recebido um diagnóstico o qual não teria cura para o resto da vida. Então, isso é só um de diversos casos que eu tenho, digamos que umas dezenas de casos seríssimos, e aí centenas de casos não tão graves, mas que também comprometiam o físico da pessoa. Então, essa conversão orgânica é algo muito importante também, ok? E é algo que vocês têm que prestar muita atenção também no consultório, porque, gente, Mariana, eu sempre digo isso, né? Quando sou eu que estou falando pela minha vivência clínica, Mariana, eu custo acreditar em doença, sabe? Eu não vou dizer que eu não acredito, mas doença, para mim, tem fundo psicológico. A mente, ela é totalmente ligada ao físico, e para alguém tirar isso da minha cabeça vai ser um pouco complicado, porque eu realmente atribuo as doenças físicas com a mente. Então, por isso, eu acho que por essa crença, talvez tão grande que eu tenha, ou enfim, por esse conhecimento, às vezes até eu criei essa crença de tanto ver pessoas que diziam: você nunca vai andar, você nunca vai fazer uma coisa e outra, e elas superaram, que para mim é muito difícil, gente, eu conseguir acreditar que uma doença veio por um acaso. Eu acho que alguma coisa tem ali na mente da pessoa que causa uma doença física, ok? Se tiver ok, dá um joinha aí, e aí a gente vai prosseguir. Formação reativa. Eu também, mesmo que tenha diagnóstico. Sim, até com diagnóstico. Legal. Shirlene, mesmo a pessoa diagnosticada, eu sempre falo isso. Pode me apresentar o diagnóstico que quiser. As pessoas, como eu trabalho com a neurociência, eu recebo muito exame, né, muito encaminhamento de neurologistas. Então, e a psicanálise também. Mas, enfim, em todas as áreas que eu trabalho, eu recebo muito encaminhamento. E aí vem com o diagnóstico fechado, vem com o CID já, tudo fechadinho, diagnóstico. Aí eu falo: bom, vamos caminhar e a gente vai ver onde a gente vai chegar. E a gente chega lá. Então, eu já tive, sim, na minha frente, diagnósticos fechados que foram revertidos, e que não era possível ser revertido, e que foram revertidos pela cura da mente. Não vou entrar no mérito de Deus, tá, gente? Eu não vou entrar porque, assim, eu também tenho a minha fé, mas eu não posso colocar isso na aula
da psicanálise, né? Não vem ao caso, porque aí a gente começa a entrar em conflitos, mas, enfim, eu acredito sim que mesmo diagnosticada a pessoa pode voltar a viver, a sair de um coma. Eu entrei na psicanálise, eu procurava psicologia, eu vou contar bem rapidinho, porque tem gente que já sabe. Eu procurava a área sempre da psique, e quando eu li a frase de Freud que dizia a psicanálise é, em sua essência, a cura através do amor, eu falei, eu serei psicanalista. Então, eu acredito demais que o amor é capaz de curar. E a psicanálise é a cura através do amor, segundo Freud. E a gente sabe dessa questão de empatia, a gente sabe do amor que a gente cria pelas pessoas, pelo ser humano, pelos nossos pacientes. Por isso eu prego o amor e eu vou pregar até o último dia. E se alguém quiser tirar esse amor que eu tenho de dentro de mim, vai tentar. Pode até me dar uma balanceadinha, mas rápido eu já entro lá, o que está acontecendo? Vamos ver qual o mecanismo de defesa esse fulano está passando, porque ninguém vai tirar de mim o amor que eu tenho. Então, eu concordo com você, Shirlene, que mesmo com diagnóstico, as pessoas sim têm essa possibilidade de voltar às condições normais. Então, vamos lá. Formação reativa. Formação reativa. Então, o filme, anotem aí. E se fosse verdade, eu vou digitar aqui para vocês. Aí vocês me falam se apareceu aí. Cadê meu mouse? Esse é o nome do filme. Não percam. O amor nos mantém vivos, entendeu? Eu acredito nisso. E o amor pode curar. Eu acredito nisso também. Então vamos lá. Formação reativa. Quando há um potencial sofrimento, essa é uma forma de substituir uma manifestação recalcada de maneira oposta, para facilitar a forma com que o ser humano lida com o sofrimento. Legal, Marcos, obrigada. Com que o ser humano lida com o sofrimento. Então, exemplo, indivíduos dóceis, porém com uma personalidade extremamente agressiva. Gente, vocês já ouviram alguma história de assim, nossa, mas aquela pessoa matou alguém, mas ela era um doce, ela era toda delicada, ou era uma pessoa que ajudava todo mundo. O que acontecia? Essa pessoa, ela se utilizava desse mecanismo de defesa. A pessoa sofre por ser violenta, a pessoa sofre por ser triste. Esses sentimentos, né, que eles causam dores, eles são revertidos, né, como um mecanismo de defesa. A pessoa vai e fala assim, bom, isso não está pertinente, o que eu vou fazer? Eu vou reverter. Aí entra no lado inconsciente. Então, a pessoa começa a se mostrar uma coisa que ela não é. E aí, ela pode ter reações que não é da personalidade dela. Ela começa a colocar para fora algumas questões que seriam de sofrimento, se ela expressasse realmente, ela transforma e coloca de uma maneira que não vai causar aquele sofrimento. E essa maneira é uma maneira totalmente oposta. Então, o ser humano faz muito isso para conseguir lidar com esse sofrimento que ele tem, né? Dele não querer ser daquela maneira. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa agressiva, não precisa ser a nível de ser um assassino, mas tem pessoas que você olha e você fala assim, nossa, essa pessoa gosta de ser agressiva, gosta de judiar, gosta de xingar, gosta de tentar uma coisa, gosta de tentar outra, enfim, gosta de de prejudicar o próximo. Na verdade, essa pessoa lá no fundo, ela pode não ser tão agressiva assim. Só que ela, em algum momento da vida, não ser agressivo se tornou errado para ela. É uma situação contrária, vamos colocar assim, da agressividade, que é difícil de acontecer, porque normalmente o que é aceito pela sociedade? A parte boa, a parte bonita, a parte estável, enfim. E normalmente essas partes as pessoas não precisam esconder, mas de repente essa pessoa foi tão agredida por alguém em algum momento da vida que ela precisou esconder e recalcar
Então ela fez essa formação reativa, ela precisou esconder tudo isso para se defender e deixar de ser doce como ela gostaria de ser, porque ela sabe que se ela for doce, ela vai levar, ela vai acabar sofrendo com a doçura que ela já ofereceu. Então ela se transforma. Então esses sentimentos, eles são muitas vezes trocados e confundidos, e a gente tem que entender muito bem e estudar muito bem, porque essa formação reativa, ela é um dos mecanismos de defesa mais complicadinhos de se entender, porque normalmente a gente só consegue verificar com meios onde a pessoa acaba, às vezes, se expressando, ou num ato falho, ou às vezes num sonho, mas não é nada que a pessoa, que seja tão claro, como, por exemplo, a projeção, que é muito mais claro. A projeção é uma coisa que é evidente para a gente, né? Quando a gente tem uma certa experiência psicanalítica, a projeção ela é quase que evidente o tempo todo. Então, é difícil dizer um momento que a gente não entende aquilo como projeção. Então, é mais ou menos isso. Então, essa parte, né, dessa formação reativa é a parte um pouquinho mais complicada de se fazer, fazer se entender. Essa formação reativa é uma fase que a pessoa passa ou pode ser por uma vida. Catarine, é assim. O que acontece? Por que a pessoa procura uma terapia? Na verdade, normalmente, quando a pessoa tem essa formação reativa, ela precisa ser tratada. Normalmente, quando existe um mecanismo, a pessoa se utiliza de um mecanismo de defesa, normalmente ela precisa ser tratada, para que ela possa sair desse contexto que ela está vivendo e sair dessa, porque o próprio nome já diz, né? Então, ela precisa sair dali desse mecanismo de defesa para viver em paz. A gente pode dizer que essa pessoa pode ser assim por uma vida, tá? Ela pode se constituir e permanecer assim, com esses mecanismos de defesa, sem tratamento. A gente pode dizer que em um determinado momento da vida, devido a uma situação, ela usou-se da formação reativa como mecanismo de defesa de acordo com algo que ela viveu e ela passa a viver esse mecanismo de defesa. A terapia vem aí justamente, e esse conhecimento que a gente tem vem justamente para isso, ok? Exatamente, Catarine. Depende muito da situação. Obrigada a você, eu que te agradeço. Esses foram os mecanismos de defesa, esses são, né, na verdade, essa foi a apresentação dos mecanismos de defesa para vocês, para que vocês pudessem ter o entendimento, porque o mecanismo de defesa, gente, está ligado, como eu disse no início, ele está ligado a toda a nossa área clínica, ele está ligado a ações, reações, ao comportamento. Então, Fran, chegou até o fim, legal. Então, eles vão estar ligados, né, tanto a parte clínica, quanto a nossa parte pessoal, em relação a nós, quanto a como nós vemos os outros. E a partir do momento, gente, de verdade, que vocês compreendem esses mecanismos de defesa, a vida da gente chega numa paz que eu não sei dizer como seria se a gente não conseguisse ter esse conhecimento. Porque é o momento em que a gente começa a olhar para o outro de uma maneira compreensiva, de uma maneira empática, de uma maneira que a gente compreende que aquilo é um mecanismo de defesa. E claro, se num caso como esse último, por exemplo, se uma pessoa se demonstra agressiva, a gente daí é um caso que a gente já vai ver uma agressividade ao nível que eu coloquei, de um assassinato, algo assim, aí é um caso que vai para a psiquiatria, é outra questão. Mas os casos mais brandos, que normalmente é o que acontece, embora existam sim muitas agressões verbais, não estou verbais, agressões morais, vários tipos de agressões existem devido a esses mecanismos. Mas quando a gente entende que isso é um mecanismo de defesa daquele ser humano, a gente consegue ter uma vida muito melhor. E a gente consegue ter um entendimento muito melhor do ser humano e uma clínica muito melhor, porque essa parte clínica, a gente trabalha nela tendo essas compreensões. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu quero que durante essa semana vocês passem observando bastante vocês mesmos,
mecanismo de defesa que vocês possam estar utilizando ou possam em algum momento da vida ter utilizado, mecanismos de defesa que vocês encontrem nos outros e até pode ser em algum personagem de televisão, enfim, busquem para mim esses mecanismos de defesa. Agradeço profundamente a presença de todos, quero dizer que, assim, é uma saudade imensa, é uma vontade de abraçar, e é até bom que a gente esteja longe, que assim, eu não posso abraçar cada um de vocês, porque a gente não está podendo, né? Mas é uma felicidade muito grande esse contato de novo, sabe? Essa coisa que quem já viveu, eu acho que entende, né? Quem já viveu ali com a gente, até as últimas aulas que a gente teve presencial, sabe como é isso. Enfim, agradeço demais a presença de vocês, que Deus abençoe a semana toda de vocês, e digam para mim se tem alguma coisa a mais que eu possa explicar, se ficou alguma coisa, aí eu estou aqui à disposição. A gente tem mais 2 minutinhos e a plataforma cai, ok? Porque a gente tem a programação, então ela começa na hora e finaliza na hora, eu não tenho como modificar isso. Então, na verdade, como a gente só tem mais 2 minutos, ou provavelmente 1, a gente se despede e vocês mandem, por favor, eu vou mandar para vocês amanhã onde vocês colocam as dúvidas em relação a essa aula, que eu acho bem importante que isso seja feito. Mas eu mando para vocês amanhã. Vocês anotem tudo aí, deixem anotadinho e eu mando pela lista de transmissão. Nenhuma dúvida, excelente aula, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço, Marcos, você foi muito, assim, presente, sua presença foi muito significativa na aula. Agradeço demais mesmo, você foi muito bem-vindo, todos, né, são muito bem-vindos. Silene, uma boa noite para você também, Deus abençoe, muito obrigada. E a gente vai se falando. Catarine, muito obrigada, a aula foi maravilhosa, estou muito feliz com essa primeira aula. Ai, Catarine, que bom! Uma aula maravilhosa, agora eu já não estou conseguindo mais ler. Catarina, gratidão, eu que agradeço, Joyce, gratidão, eu que agradeço. Bom, gente, eu não tenho palavras para agradecer vocês. Joyce, bom descanso, aí a gente vai pensar, porque eu ainda tenho coisa para fazer. E boa noite para vocês, gente, que Deus abençoe muito, muito, muito. Daqui uns segundinhos cai a nossa ligação. Mas boa noite para todos vocês, então. E aí eu passo para vocês essas questões, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigada pela aula. Amei estar com vocês.